Dorival, aqui, Vinícius Lúcio, Central do Timão, parabéns por mais uma conquista. Quando você chega no Corinthians, no dia que você foi apresentado ao elenco lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Corinthians perde para o Flamengo por 4-0, e você, no discurso pós-jogo, disse que o Corinthians seria campeão ainda, e os jogadores meio que desacreditaram de você, mas depois compraram a ideia. O Corinthians foi campeão naquele Maracanã, né, naquele mesmo vestiário vocês comemoraram o título, e hoje vocês comemoram o título diante desse mesmo adversário que é o Flamengo. Como que é essa reviravolta e essa confiança que você trouxe de volta para o elenco corintiano? Não, eu acho que é um trabalho em equipe, não é um trabalho solitário, não é um trabalho... É um trabalho onde todos se entregaram muito, nós temos uma equipe muito competente por trás, nós temos um grupo de analistas que já estão debruçados no nosso próximo adversário. Eu acho que isso é um fato muito importante, que nos passam subsídios a todo momento para que possamos manipular, mexer com as peças dentro dos nossos treinamentos, buscando jogadas alternativas que possam nos proporcionarem situações positivas dentro de uma partida. Nós estudamos muito toda a equipe do Flamengo, não só nessa partida, na partida anterior já havia acontecido, nós tínhamos tido a iniciativa de sermos uma equipe impressionante a todo momento, e isso o que nos levou a inibir muito as ações que a equipe adversária apresentava. Eu acho que é um momento importante do Corinthians, é um momento de uma busca por uma nova identidade, uma reafirmação em todo o processo. É isso que eu espero que aconteça daqui para frente, que não fiquemos parados nas comemorações dessas duas conquistas, mas, acima de tudo, nos mexendo a todo momento para que possamos reencontrar aí a melhor condição possível e façamos de 2026 um ano muito importante para a reestruturação completa da equipe, naturalmente torcendo também pela recomposição do clube. Dorival, boa noite. Aqui, a sua secretária Lázaro do UOL. Vou pegar a esteira da pergunta do Vini. O quanto tem de participação no Dorival Júnior e na comissão técnica para transformar um time, basicamente o mesmo elenco, porque você teve só o Vitinho no ano passado, agora o Gabriel Paulista, o Milans, o Matheus Pereira, então foram reforços pontuais, desde aquele time que toma de 4-0 no Maracanã, até esse time que enfrenta o Flamengo de igual para igual e vence um título. O que você fez? Qual foi a receita para você transformar um time que perdeu de 4-0 para um time que ganhou um campeonato em cima desse mesmo rival? Vocês estão de sacanagem. Desculpa aí. Pô, não, a comissão ainda não tem problema. O duro foram os jogadores. Aí que essa madrugada e a passada aí foram bem complicadas. Se você puder falar também um pouco sobre isso. O duro é que eu já não lembro nem a tua pergunta. Objetivamente, a pergunta é qual foi a tua participação, quanto foi a tua contribuição de tirar um time que tomou de 4-0 e trazer esse time para vencer, ganhando um título em cima desse mesmo rival, com poucas peças, é basicamente o mesmo time. Eu acho assim, que tem muito trabalho em cima, muito trabalho e de muitas pessoas. Não é o trabalho da comissão técnica, não, do Dorival, não. É um trabalho muito sério de uma reestruturação. Eu acho que desde do primeiro dia que eu cheguei aqui, me incomodava ouvir todas as semanas notícias negativas do clube, do Corinthians, de um modo geral. E eu falei isso aí, inclusive, ao presidente, logo no início, já que quando houve alteração, também falei ao presidente anterior que aqui estava, e agradecendo a iniciativa que ele teve de me dar a oportunidade de estar à frente do Corinthians também, depois com o presidente Osmar, que a gente precisava zerar um pouco essas notícias ruins, negativas, que aconteciam a todo momento dentro do clube. Que a gente precisava de um fato novo, de uma nova situação, de um novo momento, que nós precisávamos trabalhar mais para que pudéssemos encontrar um caminho um pouco mais limpo, para que nós estivéssemos só focados no dia a dia do centro de treinamento, pensando única e exclusivamente na melhor condição possível para os atletas. E eu acho que
da parte deles também, eles entenderam isso. Entenderam que teriam uma responsabilidade muito grande pela frente. Eu acho que a conquista da Copa do Brasil não é um título aleatório, da maneira como aconteceu. Uma equipe tomando apenas, acho que, 3 gols na competição, fazendo resultados muito interessantes, todos eles fora de casa, vencendo todos os jogos lá fora, contra grandes adversários que estavam muito mais formados do que a gente naquele momento. Então, eu acho assim que é uma somatória de tudo aquilo que foi desenvolvido no ano passado. Por isso que eu falava para vocês, dentro do próprio Campeonato Brasileiro, os resultados não espelham aquilo que o Corinthians vinha fazendo. O Corinthians fazia boas partidas, dominava seus jogos, às vezes tomava um gol, saía com derrotas incríveis, ganhando jogos, não conseguia ampliar os placares, saía com derrotas. Então, a gente via coisas boas acontecendo. Agora, nós tivemos inúmeras dificuldades no ano anterior que comprometeram muito o andamento da nossa equipe ao longo de todo o processo. Mas, de modo geral, eu fico muito feliz de ter ajudado a participar de um momento, de uma recuperação de um clube que ninguém acreditava que nós poderíamos estar numa final de competição. Os jogadores foram muito fiéis a isso, que foi proposto, ao entendimento que eles tiveram, a dedicação, a doação. E eu me sinto orgulhoso de estar à frente de um elenco que se dispôs a ir buscar, mesmo talvez não tendo o reconhecimento que muitos tiveram e que não foi o nosso caso, mas ainda assim eu acho que provocamos uma situação em que tenhamos merecido esse momento tão importante. Dorival, aqui, boa noite, Vitor Chicarelli do GE. É claro que hoje a atuação coletiva do Corinthians foi fora da curva, mas eu queria falar sobre 2 jogadores do meio de campo, né? Tanto o Breno Bidon quanto o André. O Breno Bidon vem... Boa. Fechou. O Breno Bidon vem evoluindo bastante com você aí também, né? Eu lembro nas suas primeiras entrevistas, quando você falava que ele era meio campista, a imprensa, a torcida, de certa forma, não entendia muito bem, viu o Bidon como volante. Hoje ele vem sendo titular no lugar do Rodrigo Garro também, pelo menos nesse jogo ele foi. E o André que subiu com você também, está jogando cada vez melhor, fisicamente dispensa comentários, compete, parece gente grande já, de fato, né? Queria que você falasse, por favor, desses 2 jogadores também. Obrigado. Eu acho que é uma satisfação você estar podendo acompanhar o crescimento, né, de um jogador como esse. Eu sempre acreditei que o jogador ele atinge uma certa maturidade a partir do momento que ele complete aí de 70 a 120 jogos com a camisa do seu clube. Naturalmente, essa variação ela acontece, a não ser aqueles que são extra, né? Extra classe, que atingem esse momento um pouquinho antes. Mas são 2 jogadores aí de um ótimo nível, têm demonstrado isso, por isso assumiram uma titularidade dentro da equipe, pelo merecimento que tiveram. Jogadores que estão se preparando muito, nos dando uma resposta muito importante, acompanhando o crescimento do Bidon a cada momento. É uma satisfação poder ver a evolução de um atleta como ele. E eu espero que ele continue, que não tenha limites aí, que possa buscar... Esse time, você consegue fazer esse time jogar jogo grande. Se o papo é jogo grande, a gente pode esperar que esse time vai se desdobrar. Qual que é o segredo para fazer esse time se desdobrar nesses jogos grandes, Dorival? Obrigado. Eu acho que não é só isso. Eu acho que nós tivemos uma quebra ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E isso daí nos custou muito caro. Eu não me lembro de ter conseguido ter, por exemplo... Carrídio, Garro, Memphis e Yuri, mais do que 6, 7 vezes, contando com 8, 10 vezes, contando com os jogos da Copa do Brasil. Todos eles em condições de eu poder fazer a opção de repente, contar com os 4 ou não. Então, eu acho que isso daí acaba quebrando muito o rendimento de um grupo, de uma equipe que vê nesses jogadores referenciais, que são muito importantes para a nossa formação. Com eles, eu acho que a nossa equipe ela se fortalece muito e todos passam a acreditar ainda mais. Faltando, as nossas dificuldades elas aumentam. Então, para mim, isso foi um ponto que desequilibrou demais no ano anterior. Por isso que eu tô trabalhando muito com o Marcelo presente, para que nós possamos ter um elenco um pouquinho mais homogêneo, um pouquinho mais próximo
entendendo a nossa realidade, mas dentro das condições que nós precisamos, para que possamos ter um campeonato um pouco mais regular no ano seguinte, ou melhor, dentro desse ano. Boa noite, Dorival aqui. Jéssica Lineker, os donos da Bola de Brasília. Por ter um elenco curto, o Corinthians, você precisou colocar alguns jogadores titulares já nesses primeiros jogos do ano. Eu quero saber se você já tem uma ideia com a diretoria, junto com a chegada desses novos reforços, você sabe mais ou menos quantos mais você precisa? Olha, assim, a gente vai compondo de acordo com os jogadores que vão dando certo. As negociações são muitas. O Marcelo está com várias frentes aí, atacando várias frentes. Mas confirmadas naturalmente, nós temos aqueles que já chegaram, mais um ou dois aí por chegarem, mas ainda precisaremos de mais 3, 4 elementos, com certeza, para fortalecer ainda mais o nosso grupo e não escancararmos no meio das competições as necessidades que fatalmente já foram apontadas e acabarão nos mostrando uma situação de desequilíbrio ao longo da temporada. É isso que nós queremos evitar, para que possamos ter um elenco mais composto, mais cheio, com mais alternativas, opções, para a gente poder tomar as decisões a cada rodada. Dorival, aqui à sua direita, no cantinho. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria te ouvir agora, né? Acho que antes ficaram 2 perguntas sobre a situação da virose nos atletas. O Yuri falou, foram 2 dias sem dormir, outros atletas também sofreram com isso. Uma dezena de jogadores tiveram esse problema. Queria te ouvir como é que foi a preparação, porque vocês tiveram um treino ali com desfalques, não sabia quem estava bem, jogadores que acordaram até hoje um pouco ruins. Como é que é a preparação? Como é que foi para vocês receber a notícia e conseguir montar o time diante desse empecilho que eu acho que ninguém espera, né? É uma situação assim que foge muito ao contexto de vocês, mas era 10h30, 11 horas da manhã, nós ainda estávamos buscando informações para que pudéssemos ter assim a certeza daquilo que colocaríamos em campo. Tanto é que só anunciamos a escalação aos jogadores na palestra das 11h30 da manhã. Não tínhamos como fazê-lo anteriormente. Tivemos 11 jogadores com esse problema, agravados em razão de alguns serem jogadores do mesmo setor. Então, eu não podia arriscar de colocar, de repente, 2 jogadores no mesmo setor, tendo a necessidade, de repente, porque não sabíamos o que ia acontecer, de buscarmos alterações antes dos 45 minutos iniciais. Então, nós tivemos que buscarmos aí as melhores alternativas. O trabalho do departamento médico foi muito convincente e, acima de tudo, presente, porque desde o momento que foram constatados todos as situações, ontem nós tiramos vários jogadores dos treinamentos. Mesmo assim, repetimos com intensidade aquilo que nós queríamos para a partida. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Depois passamos aos jogadores que não haviam estado na parte da manhã à disposição. E com isso memorizaram alguns movimentos que foram importantes e interessantes para a definição da partida, em razão daquilo que havia sido trabalhado. Mas não foi fácil, não. As decisões foram bem difíceis em razão de tudo isso que acabou acontecendo. Alguns jogadores com uma situação muito mais delicada, muito mais comprometida, e mesmo assim, por isso que eu falei do orgulho que eu tenho de estar à frente dessa equipe, porque a resposta desses caras foi impressionante, passando por cima de muitas situações. Essa última, então, eu já não tinha a expectativa que pudesse contar com 3 desses jogadores que finalizaram a partida. Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Queria que você falasse de 2 reforços, um que estreou hoje e um que fez o gol. Sobre a escolha do Gabriel Paulista no lugar do Ramalho e consequentemente, ele fazendo gol. E o Caio também chegou recentemente e estreou, e ele falou que você conversou com ele sobre a estreia. Como que foi essa conversa com o Caio e com o Gabriel? Obrigado. Muito pouco com o Caio, o Gabriel um pouquinho mais já, porque já está conosco desde o primeiro treinamento do ano. Foi apenas uma opção. André Ramalho continua sendo um jogador muito importante para a gente. Da mesma forma, os demais zagueiros que aí estão. Foi em razão daquilo que pensávamos e estudamos em relação à equipe do Flamengo, o que poderia acontecer. Precisávamos de jogadores com essa característica para esse momento, mas eu acho que é importante que possamos ir ganhando aí novas possibilidades. A chegada
de mais nomes aí farão com que o nosso elenco esteja um pouco mais fortalecido, é tudo que nós queremos. Jogadores que possam entender, abraçar essa ideia e continuarem desenvolvendo o seu melhor dentro da equipe. Dorival, boa noite aqui à sua esquerda, aqui do lado, à esquerda da Rádio Craque Neto. Conversando com alguns jogadores lá no campo, né, eles falaram sobre a importância do Memphis dentro desse elenco corintiano. Eu queria te perguntar isso, qual que é a importância de ter um jogador desse tamanho, dessa bagagem no elenco, além daquela parte técnica, né, daquela parte de campo e bola, e como você vê essa difícil, talvez, continuidade dele em relação ao seu contrato para o segundo semestre? Obrigado. Bom, eu acho que é inegável. Isso pode também ficar de lição para o restante da temporada. Obrigado e novamente parabéns. Bom, eu acho que nós arriscamos, porque nós fizemos uma marcação quase que individualizada. Em alguns momentos, nós tínhamos, pela inteligência do Arrasca, a mudança de comportamento dele como atleta, às vezes invertendo o lado do campo de uma maneira inteligente, aí o Carrascal caía pelo lado, criando uma dúvida muito grande. Nós pedimos que houvesse uma troca para que o Ranieri pudesse fazer esse combate inicial, já que o Arrasca era o jogador que voltava, que flutuava, principalmente nos momentos em que a bola estava nos pés do Rossi, buscando aí uma ligação um pouco mais direta. A bola sempre batia no pé do Arrascaeta e a partir daí as iniciativas do Flamengo. Eu acho que nós neutralizamos muito bem em todos os setores, a entrega foi muito grande, o comprometimento de cada jogador, eu acho que isso daí que provocou um desconforto muito grande na equipe do Flamengo, e muito em razão daquilo que nós fizemos, da disposição que a equipe teve, a humildade que teve de poder marcar como ninguém, para que pudesse, a partir do momento que tivéssemos posse de bola, jogarmos com um pouco mais de desenvoltura, já um pouco mais presentes no campo ofensivo. Eu acho que esse foi o grande ponto. Alô? Oi, Dorival. Caio Alves aqui da agência Ultimão. Primeiramente, parabéns aí pela conquista. Esse é o segundo título nacional em uma janela de praticamente um mês, né? E eu queria entender o que o torcedor corintiano pode esperar, né, do restante dessa temporada, que é uma temporada muito longa, e se a comissão técnica pretende priorizar alguma dessas competições. Muito obrigado. Priorizar não nos passa pela cabeça. Teremos muitas dificuldades aí já nas próximas rodadas, tanto de Brasileiro quanto de Campeonato Paulista. O que nós temos é que assumimos um compromisso de estarmos melhores do que no ano anterior, a partir desse ano. Não vou prometer aqui conquistas, nunca faço isso. Eu acho que nós temos que ter a consciência que nós estamos num processo de formação e de consolidação de um elenco. Nós temos que passar isso de uma maneira muito leal ao nosso torcedor. Nós não temos, infelizmente, valores nesse momento para grandes investimentos. Nós estamos trabalhando com muita criatividade no mercado para que possamos ter alguns jogadores importantes, com funções importantes, preenchendo as lacunas que a nossa equipe apresenta. Ainda não estamos com esse grupo montado, precisamos urgentemente darmos um passo à frente. Não podemos ficar aqui comemorando essas duas passagens. Isso já ficou para trás, já é um momento que nós, a partir de amanhã, nós teremos que obrigatoriamente e necessariamente esquecermos, nos voltarmos para o dia a dia do clube. Sabemos que nós precisaremos de reforços, de buscarmos uma consolidação maior do nosso elenco. Esse vai ser o grande desafio para o restante do ano, podem ter certeza. Não será simples, não será fácil. Agora, nós temos que temos a consciência que o nosso caminho ainda é um pouco diferente da maioria dessas equipes que estão entre a primeira e a sexta colocação do Campeonato Brasileiro anterior.